Bom, primeiro de tudo, boa tarde, espero que esteja tudo bem aí. A ideia de apresentar, começar a disciplina com esse texto aí do Felipe Gonçalves e da Thaís Pereira, era para discutir um pouco o próprio estatuto, né, do mestrado profissional, como sendo o que vem a ser o tal do profissional, né? O que muda no profissional com relação ao, ao mestrado acadêmico, vamos dizer. E eles defendem, então, no artigo, a partir da análise desse mestrado profissional em Filosofia e Ensino do Cefet do Rio de Janeiro, a ideia de que os mestrados profissionais trabalham com a ideia de um produto educacional e o que seriam esses produtos educacionais que foram defendidos nesses últimos anos, já que esse mestrado profissional começou em 2015, né? E o porquê isso tem a ver com a nossa disciplina? A nossa disciplina se chama Elaboração de Material Didático, e o material didático pode ser pensado como um desses produtos educacionais a serem entregues, né, junto com a dissertação. Então, esse mestrado profissional em ensino de filosofia acaba se caracterizando por um tipo de pesquisa que envolve tanto o desenvolvimento de um texto teórico, mas também um produto que consiga ter uma comunicação mais direta e rápida, no nosso caso, com os próprios docentes da área, né? Podemos dizer que, através desse texto também, a gente pode pensar quem é o público do nosso texto, né? O público do nosso texto parece ser docentes de filosofia, né? Professores e professoras de filosofia que podem vir a se interessar pelos tipos de pesquisa que a gente tem desenvolvido, né? Então é um pouco discutir um pouco e apresentar de certa maneira um pouco essa especificidade do mestrado profissional como sendo um tipo de trabalho que envolve então o desenvolvimento desse produto educacional, né? Eu não sei se você, o que você achou do texto, se você leu e chegou a anotar alguma pergunta para fazer, se quer fazer uma observação já inicial. Não, você pode continuar aí, eu vou colocando. Certo. Bom, de certa maneira ele procura até a origem, vamos dizer assim, legal de portarias, né? O mestrado profissional é um programa que tem em todas as áreas, não apenas na área de formação de professores, né? E ele está muito atrelado, então, a essa questão desse trabalho final de curso ter formatos alternativos, né? E aí tem até essa frase nesse texto, né? Que eles extraem dessa portaria 47, que diz: o estudante deve apresentar trabalho final que demonstre domínio do objeto de estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele. De acordo com a natureza da área e com a proposta do curso, esse trabalho poderá tomar formas como, entre outras, dissertação, projeto, análise de caso, performance, produção artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos e protótipos. Essa é uma explicação geral que tenta dar conta de vários tipos de cursos diferentes, que não apenas o de formação de professores, né? Então existem mestrados profissionais em todas as áreas da saúde, áreas das exatas, outras áreas de humanas, formação de professores é uma delas, né? E aí a ideia, então, que existe por trás desse mestrado profissional é um pouco esse vínculo de formação profissionalizante da universidade, né? A ideia de que, através disso, você pode, como eles colocam aí, fazer uma transferência rápida, vamos dizer assim, desse produto, né? Ou a criação de conhecimentos para um público mais amplo. Eles entendem, talvez, que o mestrado profissional possa ser mais direto que o mestrado acadêmico, onde você, às vezes, desenvolve um texto que é mais para iniciados, vamos dizer assim, no nosso caso, vamos dizer assim, né? Num determinado autor, num determinado filósofo ou filósofa, que a gente faz uma pesquisa e problematiza algum conceito, algum grupo de conceitos, um autor. Aqui, desenvolvendo a questão de ser voltada ao ensino de filosofia, você acaba desenvolvendo algum tipo de produto educacional
e esse produto educacional poderia ser assimilado mais rapidamente pelo seu público leitor, que seriam outros professores de filosofia. Então, de certa maneira, tem um pouco esse caminho nesse artigo, apresenta-se um pouco esse caminho, tentando situar o que é o mestrado profissional. Os autores do texto acabam indo atrás de definições do que seriam esses tais de produtos educacionais, uma vez que a variação deles é muito grande, né? Muitas possibilidades são possíveis, né? Desculpa a redundância, nesse sentido. E aí eles acabam indo atrás de textos que articulam um pouco o que pode ser pensado, né, para essa área específica de formação de professores. Eles fazem uma primeira citação dessa autora Marta Souza, que enumera 4 tipos, né, de produtos educacionais. Sequência de atividades, proposta de formação docente, a proposta da criação de um instrumento avaliativo e o material didático, que é aqui o nosso foco nessa disciplina, né? Perceba que há aí uma distinção entre uma sequência de atividades, acho que esse é um ponto bastante interessante para a gente pensar na hora de pensar a produção de material didático, que é a ideia de uma sequência de atividades, ou seja, algo próximo a um plano de ensino, né? Onde você caracteriza ali um punhado de aulas, numa sequência, dizendo, olha, na aula 1 eu vou apresentar tal texto, eu vou fazer tal dinâmica, na aula 2 eu vou apresentar tal atividade para ser feita em grupo, na aula 3 eu vou apresentar tal texto, e esse texto a gente vai ler dessa forma, olha, na aula 4 eu vou fazer isso. Então, uma sequência de atividades me parece um plano de ensino, né? Agora, o material didático, apesar de ser distribuído numa sequência didática, né, numa sequência de atividades, ele não a pressupõe, porque você pode montar diferentes sequências didáticas com o material. O material didático ele é mais autoral no sentido do texto didático que você cria e na articulação que você cria entre alguns elementos didáticos, né, que pode ser desmontado pelo professor na hora de criar o seu plano. Então ele pode pegar um material didático que tem uma imagem, uma atividade, um texto filosófico, uma música, e transformar isso numa sequência de aulas onde ele faz um de cada vez, né? Então acho que é importante pensar nessa distinção que haveria entre pensar um plano de ensino como uma sequência de aulas que usam recursos didáticos e pensar um material didático que é aquele que propõe um itinerário formativo a partir de um texto didático criado por nós, que conecta diferentes elementos didáticos, né? Aí eles vão para outro autor, esse Gabriel Freire, que também enumera aí 4 elementos pensados como produtos educacionais, e aí falando então do mestrado em ensino lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? Dizendo como que são as normas desse programa de pós-graduação lá, né? Que é mais amplo, porque é mestrado em ensino, não é ensino de filosofia, né? É ensino de modo geral. Mas tem lá propostas de ensino, que de novo me parecem ser ligado a um plano de ensino, né? Materiais textuais, eu não sei se é um texto paradidático, por exemplo, né? O material interativo, que me parece ser o material didático, e mídia educativa também, né? Que às vezes acaba abrindo um leque maior para outras mídias, como um podcast, um canal do YouTube, a fazer vídeos, né, com os alunos. Então, aqui ele acrescenta, então, essa ideia de mídia, né, educativa, como possibilidades, né? Ele também faz uma outra referência a essa Leni Bisonin, eu acho que se pronuncia, falando sobre o ensino de física e matemática, e ela acaba listando 14 categorias no âmbito desses 2 cursos, né, como sendo possibilidades desses produtos educacionais nessa área, né? E aí eu não vou nos cansar lendo todos esses 14, mas às vezes vale a pena ler, porque pode dar ideias, né, do que a gente pode ou não fazer
dentro do âmbito do nosso projeto, né? Bom, aí os autores acabam, então, fazendo, depois dessa pesquisa sobre o que seriam esses tais produtos educacionais, então eles especificam que o produto educacional é uma característica do mestrado profissional. Aí eles vão atrás de alguns autores que já construíram artigos sobre o que seriam esses produtos educacionais, para daí problematizar um pouco o que seria o produto educacional na área de ensino de filosofia, né? E aí colocam essas duas passagens que eu acho interessante para a gente pensar algumas coisas, né? Quando da criação do mestrado profissional, decidiu-se por estabelecer como requisito, então o mestrado profissional lá do Cefet do Rio de Janeiro, né? Como requisito para a conclusão do curso, a elaboração de uma dissertação e de um produto didático. Então lá no Cefet eles criaram esse protocolo, vamos dizer assim, onde é um produto didático, né? Eles chamam de produto didático. Então não é um produto educacional, é um produto didático, né? Buscando garantir que, junto à produção didática, os mestrandos apresentassem pesquisa teórica fundamentada. Então perceba, é como se tivesse um produto didático e uma pesquisa teórica sobre ele que o fundamenta, né? Assim, também, além de embasar o produto didático, a experiência de elaboração da dissertação deveria propiciar aos mestrandos uma formação como pesquisadores da área de filosofia, que lhes possibilitasse efetivamente a continuação de estudos, seja por meio do ingresso do doutorado acadêmico, seja por outros caminhos. Não existe doutorado profissional, mas ao garantir que, além de um produto educacional, você entrega uma pesquisa teórica que o fundamenta, e aí com mais cara do filosofia do mestrado acadêmico, o mestrado profissional também abre portas para o doutorado acadêmico, caso o egresso queira participar, né? Então, o que eles estão chamando no Cefet de um mestrado profissional em ensino de filosofia envolve, portanto, a produção de um material, né, de um produto didático. Pode ser um material, a gente vai ver no final do capítulo, do artigo, uma lista do que foi defendido lá, né? E pode ser, por exemplo, uma elaboração do material didático, que muitas vezes é o caminho que muitos aderem, né? Mas ela precisa de uma discussão filosófica que fundamenta as escolhas, a criação desse produto didático, né? Então ela tenta aliar essas duas pontes, né? O mestrado acadêmico tradicional com esse produto didático e essa comunicação, vamos dizer assim, direta com o professor de filosofia do ensino médio, principalmente, apesar de que já existem alguns mestrados que trabalham também a questão da filosofia no ensino fundamental, né? Então, outra passagem, como vimos anteriormente, a ideia que anima a escrita da dissertação no programa, então, novamente, o programa lá do Cefet, nasceu das discussões entre os próprios docentes da instituição à época da criação do curso de especialização. A aliança indissociável entre teoria e prática no ensino de filosofia. Então há aí essa ideia da inseparabilidade entre teoria e prática. Essa ideia do mestrado profissional traz essa ideia de que a gente não deve ficar criando uma separação entre o que é teórico e o que é prático quando trabalha com a ideia do ensino de filosofia, né? Porque refletir sobre a nossa prática é uma indissociabilidade entre os dois polos. É muito comum a gente criar esse caminho dos dois polos, né? A ideia de que, como perguntei para vocês no primeiro encontro, né? De que quando a gente está fazendo lá a graduação em filosofia, licenciatura em filosofia, a gente tem aula dos filósofos e muitas vezes a parte de formação ou é dada pelos pedagogos ou ela é muito, né, passada por cima, vamos dizer assim, né? Então é como se os filósofos não se dedicassem a pensar o ensino da sua própria disciplina. Deixam para os pedagogos fazerem isso para a gente, né? E aí a gente tem o outro lado, esse é o lado da formação. O outro lado é quando a gente vai para a escola e acaba lançando aquela perspectiva de que a gente aprende na prática da aula, que a universidade não forma para dar aula. Quando a gente chega ali na situação real, é que a gente de fato aprende.
De fato, muitas das coisas que a gente acaba desenvolvendo é pela experimentação que a gente envolve na prática. Porém, às vezes essa fala pode trazer um componente antiteórico, anti-racionalização, que pode prejudicar a própria formação do docente, né? Não necessariamente ele precisa transformar em pesquisa acadêmica o que ele inventa na sala de aula, mas é importante ele ter uma percepção de que há uma dimensão teórica daquilo que ele inventa em sala de aula e que ele pode ter um discurso filosófico sobre isso que ele inventa, né? Ou seja, aquilo não é isento de conteúdo, de conceito, de teoria para aquilo que ele inventa na prática, né? Então, esse mestrado profissional tenta não ser um mestrado teórico, vamos dizer assim como ele também não tenta ser um mestrado que vai desenvolver uma ferramenta prática e não vai ter uma reflexão teórica profunda sobre ela. Então, a ideia é de que é indissociável essa teoria e essa prática, né? Então, esse eu acho que é um ponto de partida do Cefet, lá do Rio de Janeiro, mas que está no cerne do como é pensado o PROF, que seria esse outro mestrado profissional em ensino de filosofia, esse do qual nós estamos participando agora, né? Que é essa ideia da indissociabilidade da teoria e prática, né? Outro ponto que ele coloca aí também, né, tal característica, essa da indissociabilidade de teoria e prática, né, torna-se ainda mais imprescindível quando recebemos os discentes do programa que, em sua maioria, vivenciam a experiência de ensino e de divulgação da filosofia em determinado contexto, atuando em um grupo específico, o qual demanda questões muito próprias do percurso de sua formação. Então essa ideia também é interessante para a gente pensar aqui. O PROF, lá no Cefet, eu acredito no PROF, trabalha essa ideia da indissociabilidade da teoria e da prática. O que isso significa também em termos do ingresso do discente? Vocês que estão na prática do ensino de filosofia, trazem saberes da experiência que podem ser complexificados teoricamente, né? Então, às vezes, isso é um dado bastante interessante, que é trazer experiências que vocês já desenvolvem no âmbito da sua prática, no âmbito do seu repertório, no âmbito das dificuldades ou características do seu grupo de alunos, da sua escola, do seu contexto, e dos quais você quer pensar, fundamentar teoricamente. Então, essa indissociabilidade da teoria e da prática leva a esse outro ponto, que é transformar, pensar teoricamente, muitas vezes práticas que você já desenvolve no campo da experiência como professor. Digo isso para não parecer que você precisa inventar algo novo ao fazer o PROF, né? Mas você pode complexificar teoricamente algo que você já faz, né? Acho que esse é um dado bastante interessante de ser pensado também como característica, né? Aí ela apresenta uma pesquisa recente, se debruçou sobre os resumos dos trabalhos de conclusão, e aí vai para essa parte em que ela apresenta, então, os trabalhos defendidos entre os anos de 2016 e 2018 no âmbito do Cefet do Rio de Janeiro. E aí eles criam essas 3 divisões que eles acham que expressaria os tipos de pesquisas que foram desenvolvidas, né? Uma eles chamaram de dispositivos, a outra de paradigmas e a outra de instituições, né? Os dispositivos, eles dizem que a maior parte, né, é aquela que eles chamam que é a investigação de práticas e experiências de ensino de filosofia. E aí os dispositivos fazem referência, então, a materiais, né, materiais didáticos ou outros tipos de produtos que envolvem diretamente uma prática e uma experiência prática do ensino de filosofia. 9 trabalhos eles catalogaram como sendo desse segundo item, que seriam paradigmas, que aí transforma no estudo de um determinado filósofo ou corrente filosófica para se pensar uma situação de ensino de filosofia ou da educação. Então mapear um determinado contexto ou situação de ensino de filosofia e pensá-la a partir
de um paradigma filosófico, de um determinado filósofo, uma determinada filósofa. Por isso, então, o termo paradigma, né? E o terceiro, instituições, que está só em 3 trabalhos, né, dos pesquisados, na pesquisa de elementos e transformações legais e institucionais e suas implicações no âmbito da filosofia. Por exemplo, o segundo tema do nosso encontro de hoje, que é, por exemplo, o impacto da BNCC, que é uma transformação legal, né? Não legal no sentido de bacana, legal no sentido da lei, né? No trabalho do ensino de filosofia, uma vez que agrupa a filosofia numa área, né? Qual é o impacto disso? Então, também é um tipo de trabalho que eles pesquisaram e eles chamaram, então, de instituições, por estar ligado a um tipo de pesquisa que leva em conta essas transformações institucionais que afetam o ensino de filosofia. E aí eles apresentam lá, né, separam então, e apresentam os títulos dessas dissertações de mestrado, que eu acho que é uma coisa interessante, porque já está lá esse levantamento, porque vocês podem ler e encontrar áreas de interesse de vocês para ajudar a pensar a pesquisa de vocês, né? Então, acho interessante esse levantamento para que vocês pensem, ajudem a pensar. Na página do Prof, sediada lá na Universidade Federal do Paraná, também existe a lista de mestrados defendidos no Prof desde o seu início. Então, também é uma fonte de pesquisa. Não sei, Marcos, se você já entrou lá, já pesquisou as dissertações já defendidas, mas elas estão lá no âmbito do site do Prof. Tem lá, se você entrando rapidamente, você encontra esse ícone, né? Depois ele apresenta os títulos do subitem que eles criaram de paradigmas e instituições, né? E ainda colocaram 2 outros aqui, né? Como sendo aqueles que eles não conseguiram colocar em nenhum dos outros 3 subdivisões. Eu não estou passando muito por cima de cada um desses títulos, porque eu acho mais legal a gente chegar na outra tabela, que é a tipificação dos produtos educacionais criados, né? Porque daí eu acho que também aí há um impacto bastante interessante na ideia daquilo que a gente pode produzir, né? Que inclusive não é apenas material didático, né? Pode-se pensar em outros tipos de produtos educacionais, como jogos, né? A sequência didática aí separada do material didático, né? E aí tem uma definição do que eles colocam como sequência didática. A ideia de uma oficina, cartilha ou manual, evento acadêmico, jornal ou revista, página web, aplicativo, programa de computador, sistematização conceitual, um audiovisual. Aí aparece aqui livro didático ou paradidático, né? Técnica ou metodologia didática, né? E que também, de certa maneira, envolve uma produção de uma proposta didática, né? Tradução de produtos e revisão ou atualização de produtos, né? Imaginando que aqui você, né, já tem um produto e você vai revisá-lo, né? Então, acho que essa lista, de certa maneira, apresenta aí 14 elementos, sendo que eu diria que pelo menos 3 deles envolvem a ideia da produção de algo que seria próximo ao material didático, né? Há um deles que é efetivamente uma proposta didática, né? Com objetivos, metodologia, referencial teórico, né? Que é o item 11, né? Que é aquilo que seria o foco da nossa disciplina. Mas, de modo geral, o objetivo era mostrar para vocês que, além da elaboração de material didático, há outros caminhos possíveis para pensar esse produto educacional que é típico de um mestrado profissional, que não deveria, então, ter só uma cara teórica, mas também uma face voltada para esse paradigma educacional que a gente acaba criando, né? No final do artigo, eles fazem uma referência aí a esses recursos educacionais abertos, que para mim foi uma novidade, eu não conhecia esse termo, conheci lendo esse artigo, né? Dizendo aí que há uma espécie vamos dizer assim,
novidade mesmo nesses materiais, eles começam a ser colocados, né, como a partir de 2012, né, nessa conferência promovida pela Unesco, e parece que de modo geral envolve principalmente essa ideia de serem abertos, né? Ou seja, dependem da internet como um ponto de acesso a um conjunto de materiais que estariam ali então disponíveis, né? Por isso essa ideia de facilitação dos ambientes propícios aos usos das tecnologias de informação e comunicação, né? E aí alguns recursos educacionais abertos que eu acabei pesquisando para trazer aí, né? Ou seja, muitos dos nossos materiais didáticos podem integrar esses bancos de materiais didáticos que a gente pode acessar para enriquecer, inclusive, a nossa prática pedagógica, né? Então, coloquei alguns deles aí, né? Não sei, vocês, né, podem aí copiar o endereço e ir atrás desses bancos, né? Para conhecer e ver o que é, se já não o fazem, né? No estado de São Paulo existia aquele currículo mais, né? Acho que deve existir ainda, não, Marcos? Não sei se o Marcos está falando, tá mutado aí, Marcos. Então, ele está sendo adaptado agora para a BNCC, chamado lá, então, o material novo desse ano é o do primeiro ano do ensino médio. As primeiras séries já estão fazendo o ensino de essa. Segundo e terceiro continua lá com o currículo paulista, porque ele veio lá desde 2008 e foi revisto em 2002, mas a proposta nova já vem mesclando com o currículo agora. Isso não está muito claro, assim, sabe? Ainda depois que essa questão da pandemia ficou um pouco mais complicado, mas assim, não está muito claro nem para a equipe central, por exemplo, da secretaria, ainda não qual seria como que eles iam fazer Aquele currículo mais, que era um site que tinha esses objetos educacionais abertos, que a gente entrava lá e tinham, como esse que está aí, que eu estou colocando aí agora, objetos educacionais do MEC, que é do, né, que é do Ministério da Educação. Não sei se você costuma. Não, sim, ele não teve continuidade. Deixa eu só tentar, acho que foi 2014, 2015, que o Estado de São Paulo colocou. Para cada sequência didática tinha lá vários recursos, várias coisas para ser utilizado. Mas não teve continuidade. Porque você sabe que durante a pandemia, nas aulas mesmo de estágio, que a gente teve que, de alguma forma, se reinventar, já que os alunos não podiam ir para a escola, né? Um dos campos que eu pedi para alguns alunos pesquisarem foi exatamente esses bancos de objetos educacionais, né? O quanto esses bancos poderiam ajudar nessa questão do ensino à distância, porque muitos deles pedem para você entrar num site, ver uma imagem ou ver um vídeo e fazer alguma atividade a partir disso, né? Ou seja, parece um pouco com algo que poderia ser pensado nessa relação de ensino remoto, né? À distância, né? Então, alguns alunos... Eu tenho um site que lá na diretoria de ensino, cada responsável por uma área, a gente fez. Foi mais ou menos, isso foi acho que logo que eu entrei em 2014 lá, com justamente essa finalidade. Então, até que eu não posso acessar lá. Mas eu tenho lá a minha página e daí tem cada sequência didática do currículo, eu coloquei um aporte para que os professores, então alguns têm filmes, tem história,
histórias, tem imagens, para que o professor conseguisse passar aquilo de uma maneira mais clara mesmo, mais fácil para os alunos. Então eu tenho a minha página, depois eu mando para você. Manda lá pro nosso grupo, bem interessante. Uhum. E o texto ainda terminava com o tal do desafio da BNCC, né? Trazendo essa como posso dizer, né? Essa ideia desses produtos educacionais, como que seriam agora, né? Uma vez que a filosofia está dentro de uma área, já para introduzir o nosso tema também da discussão de hoje, né? Para a gente começar a pensar também dentro desse paradigma, né? Nesse sentido, um dos novos desafios, diz o texto deles lá, né, talvez seja a criação de produtos educacionais filosóficos de caráter híbrido ou flexível, permitindo maior potencial quanto ao seu alcance de público e propiciando também uma zona de transitividade entre o escolar e seu outro, isto é, o cotidiano da cidade ou do campo, a família, os grupos ou associações de todo tipo. A necessidade de voltar a atenção às linguagens e às mídias traz também, em certo sentido, um ar de provocação à produção filosófica no país, talvez demasiadamente habituada às páginas, reais ou virtuais, dos livros ou periódicos, com sua estrutura modelar e suas normas de formatação. Por isso, o ambiente em que se encontrem profissionais e pesquisadores das mais diferentes áreas, envolvidas na criação e manipulação de linguagens e mídias, parece ser hoje especialmente interessante para a qualificação de produção educacional dos mestrados profissionais. Eles terminam o texto com esse tom, até eu diria, otimista com relação a esse trabalho transdisciplinar ou interdisciplinar na área de humanas e que isso poderia enriquecer a produção filosófica, que na sua forma de transmissão mais comum é a do texto, né, a do livro e do periódico, né, do texto de filosofia, que muitas vezes não chega a um público mais amplo, né? Então, eles trazem o BNCC a partir de uma perspectiva outra que a crítica e a recusa pura e simplesmente, né? Eles trazem a partir de uma perspectiva de que será que a BNCC abre espaço para a criação de outros tipos de materiais filosóficos, né? Me parece um pouco que essa é uma provocação final que eles apresentam nesse artigo que eu escolhi para vocês, para a gente começar aí a situar o material didático como um dos possíveis produtos educacionais de um mestrado profissional, né? Que era um pouco isso a minha intenção com esse pequeno artigo inicial. Aí eu não sei agora se você quer comentar alguma coisa, o que você achou do texto, o que você está pensando, no que o texto te afeta particularmente, né? Eu estou pensando porque a gente está naquele período de vai estar tendo inscrição, né, de projetos agora. Isso. Eu estou fazendo meus projetos pensando justamente nisso, né? Desse produto didático. O que chama a minha atenção são três tópicos. Esse produto didático, dentro daquilo que tem essa sequência didática que a gente chama, né, que o Estado de São Paulo adotou como, dentre essas modalidades, tem uma autora, Deja chama, e ela tem as modalidades organizativas, e dentro delas tem a sequência didática, que é o que o Estado escolheu para trabalhar cada situação de aprendizagem dele, né? Então, assim, eu tento olhar aonde como que a gente vai conseguir, principalmente agora com a BNCC, conseguir trabalhar uma autonomia da própria filosofia, né? de ser filosofia por filosofia, da filosofia pela filosofia e não da filosofia como função para fazer uma outra coisa, né?
por isso que me chamou a atenção, não sei se eu vou conseguir explicar, mas essa questão do produto didático. Porque a gente, até quando tinha a questão do próprio do currículo mais, ele tinha essa, acho que eu só comentei isso na outra aula da gente, que tinha essa característica de você pega uma determinada habilidade, ou você pega que você vai trabalhar um texto de Platão, e se os alunos, aquilo lá não está tão acessível, está sendo difícil, eu pego esses recursos, aí tinha lá a ideia do currículo mais e a própria ideia por exemplo, lá no meu trabalho, no nosso trabalho da diretoria, cada um fazia um site de sua área, em que a gente conseguia sanar uma certa dificuldade que o aluno trazia para entender o texto. Então, se os alunos tinham certas limitações com questão da leitura, eu utilizava outros recursos e estratégias de recursos para que eu conseguisse passar para o aluno o conceito da filosofia, o conceito filosófico. Por exemplo, você falava sobre, quando a gente tinha uma parte lá do currículo que falava sobre Parmênides e Heráclito, daí eu tinha para falar de Parmênides uma música de Heráclito, sabe? A gente usava disso para levar o aluno a conseguir entender. Até mesmo no tempo que eu trabalhava no SEJA, que são as escolas de ensino de jovens e adultos, mas é aquele que não é presencial, o sendo presencial, o aluno vai de vez em quando. Então tinha desde alunos que estavam saíram porque não conseguiram fazer o ensino médio e pessoas que voltavam depois de inverno para estudar, pessoas que precisavam do diploma. Então a gente usava esses recursos, só que daí tem a questão de que hoje a gente trabalha, hoje em dia nós professores trabalhamos muito mais sobre uma carga dos indicadores que são cobrados, né? Então a escola ela basicamente ela produz indicadores, né? Os indicadores EB, SARESP, que são os indicadores que as escolas têm que fazer. Cada escola tem uma meta por ano para atingir. E quando começou a fazer uma questão assim, que eu passava de uma certa dificuldade que tinha, então eu supria aquilo lá com outro recurso. Daí, acho que foi em 2018, a Secretaria lançou veio com uma outra questão. Não era mais para a gente trabalhar nesse tipo de questão. A questão seria assim, que eu teria que, se o aluno não consegue ler um texto, eu não pegaria uma tirinha de jornal para tentar explicar o conteúdo filosófico ali, mas eu teria que trabalhar com ele que ele lesse um texto. Então voltou de novo então ficou na cabeça. Opa! Qual é realmente a função que a disciplina está tendo ali na escola? E o que eu faço? Eu vou ajudar o aluno a entender. Eu vou trabalhar simplesmente para que ele consiga ler um texto, uma espécie de alfabetização, para suprir necessidades dos alunos com relação à alfabetização, porque a gente vem com esse limite de essa questão de trabalhar nos indicadores. Eu acho que assim... Opa, peraí que estou no mudo. Bom, estava no mudo. Eu acho assim, Marcos, acho que é importante a gente primeiro, quando começa a pensar essa ideia da produção do material didático, já criar uma bifurcação nos nossos caminhos, né? E esse caminho vai se bifurcar e vai ser muitos caminhos possíveis, né?
Mas acho que de ponto de partida, dois caminhos possíveis, que não são caminhos opostos, né? São só caminhos possíveis. Que é assim, você está demasiadamente inserido na estrutura curricular do Estado de São Paulo, né? Porque você é coordenador além de ser professor, né? Coordenador de área, melhor dizendo, né? Melhor explicando, não é nem coordenador de escola, coordenador da área de filosofia, né? Por que eu digo isso? Porque como você está demasiadamente inserido na estrutura, porque faz parte da estrutura que propõe, né, atividade, você acaba estando inserido nessa estrutura que ela enquadra a filosofia de uma certa maneira, né? Porém, por exemplo, no estado do Rio, no estado do Paraná, são outras formas de enquadrar a filosofia. E também há as formas não institucionais de enquadrar a filosofia, né? Por exemplo, o próprio PNLD já faz uma imagem diferente disso, né? Do estado de São Paulo. Mas há as escolas particulares, por exemplo, né? Que podem fazer outras imagens da filosofia. E há a sua própria produção, daquilo que você considera o ideal, que estaria separado, é um outro caminho, né? Então também já nem é uma bifurcação, né? Parecia uma bifurcação inicial, que é assim pensar a sua inserção no Estado e o que você considera um elemento ideal de material didático. Percebe a diferença? Né? O que o Estado de São Paulo e você dentro da estrutura pensa que é o ideal do trabalho com a filosofia no ensino médio. Outra coisa é o que você pensa como sendo o ideal no ensino de filosofia no ensino médio, né? Pode ser que haja uma coincidência. Pode ser que você queira pensar o seu ideal como sendo aquilo que é o ideal para o Estado, né? Também você pode convergir isso. E aí nessa convergência você pode estar em acordo com o que você está fazendo no Estado de São Paulo ou até pensando em alternativas, dizendo, olha, o meu ideal, que é o ideal que eu vislumbro para o Estado, é um pouquinho diferente disso que está sendo praticado aqui, né? Que passa até por aquilo que às vezes a gente lê por aí, que são as tais das boas práticas, né? Pessoas que têm iniciativas que acabam se consolidando numa escola X e aí pensa-se em extrapolar isso para outras escolas, né? Mas veja, a ideia desse produto educacional não necessariamente precisa estar articulado com aquilo que é feito no âmbito do Estado de São Paulo, né? Pode estar articulado com outros estados, pode estar articulado com outras perspectivas que não essa do currículo oficial, vamos dizer assim, né? E pode estar conectado com as suas expectativas, né? Então, outros caminhos são possíveis. Às vezes você pode estar trabalhando, né, inserido numa escola particular que tem ensino de filosofia no Fundamental 1, né? Aí a sua ideia é como é que eu vou pensar o ensino de filosofia para um grupo de crianças de 5 a 11 anos. É outro desafio, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida interessante de ser pensado, né? No seu caso em particular, seria, né? Eu vou querer pensar, refletir, produzir um material didático que está conectado com os paradigmas da situação institucional que eu vivo, ou não, eu quero experimentar e criar um que tem a ver com o meu repertório, com a minha vida, que não necessariamente tem a ver com essa institucionalização desse material, né? Então, acho que esse é um ponto, né? Importante para pensar como antes de começar a pensar na produção, né? Outro ponto aí, que é o caminho que seria uma espécie de questionário que a gente mesmo, filósofo, precisa se fazer, que é, quando eu vou ensinar filosofia, que filosofia é essa que eu ensino? O que é a filosofia para você? Né? Essa é uma pergunta importante, porque eu acho que a partir dela você consegue organizar aquilo que você quer dessa filosofia, né? Por exemplo, para você filosofia por exemplo, ler textos e ter uma compreensão de fundo, crítica, né, de conjunto, como diz lá no material do currículo do Estado de São Paulo, tinha uma hora que tinha isso na apostila do 3º ano, trazendo um paradigma do Demerval Saviani, você deve lembrar disso, né? Que a filosofia é uma reflexão crítica, rigorosa e de conjunto,
né? Para você, filosofia é isso? Então, como é que eu vou... Se a filosofia é isso para mim, quais temas e problemas filosóficos, ou quais filósofos e filósofas da história da filosofia são importantes para desenvolver esse tema? Aí, com essa definição de filosofia, com essa delineação de temas, problemas, filósofos e filósofas da história da filosofia que lhes são pertinentes para esse tema, você pode responder a outra pergunta, que é: quais recursos didáticos eu vou precisar para trabalhar com esses filósofos, com esses temas, com esse problema e com essa definição de filosofia? Então, eu acho que esse é um caminho para se pensar. Aí, como você apresentou toda uma situação institucional, também aí você tem que pensar nesse sentido. Quer dizer, qual é a imagem que a filosofia está tendo nesse modelo institucional do Estado de São Paulo? Parece que ela estaria para auxiliar no português e na matemática na nota do Saresp, né? Acho que esse é um ponto da sua fala que eu pesquei, né? Outro ponto que você colocou, que é: eu estou ali apresentando um determinado tema, um determinado problema, um determinado conceito filosófico, e eu vou usar recursos outros para que o aluno interaja com esse tema filosófico, ou eu vou aprofundar as ferramentas que ele tenha de leitura desse próprio texto, né? Eu tenho a impressão de que, se eu fosse responder a partir do meu trabalho, eu faria as duas coisas, né? Talvez os recursos outros ajudem o aluno a entender de uma outra forma o texto, ou seja, esses elementos não filosóficos também ajudam na compreensão filosófica, né? Porém, a leitura e a argumentação através de um texto, né, para mim, é o específico da filosofia. Para mim, a filosofia a especificidade dela é conseguir articular um punhado de ideias e de conceitos numa linearidade, né, no que chega numa conclusão, e aí você põe para debater essa conclusão. Então, a paciência diante de um texto filosófico só será obtida na aula de filosofia, né? Então, essa paciência com o texto, talvez ela não ocorra em outra aula. Não vai ter na história. Será que vai ter na história? Será que a história não está mais preocupada com os fatos, com os documentos, com as datas, do que articular uma ideia, né? Eu fico pensando nisso, principalmente pensando na área, né? Então, aí eu já estou respondendo as perguntas que eu coloquei para você, né? O que é o específico da filosofia para você, né? O que é o específico do trabalho filosófico, né? E aí vem, quais temas e problemas filosóficos seriam pertinentes e tem a ver com a sua história filosófica também, né? Eu acho isso muito importante, falei na última aula, tem a ver com o seu repertório, porque daí o seu repertório também tem a ver com o contexto que você vive, né? A leitura do contexto em que vive, para poder lidar com essa definição filosófica. Aí que eu recoloco a problemática anterior, que é: você vai pensar isso dentro do âmbito institucional que vive, né? Ou vai pensar isso a partir do seu ideal, livremente mesmo, pensar se eu pudesse chegar e fazer o que eu quisesse na aula de filosofia, eu faria o quê, né? Acho que às vezes é interessante fazer esse exercício mesmo de pensar, né? Para poder criar, né? Então eu não sei se eu te ajudei a pensar aí a sua problemática, né? Não, super. Essa minha inserção na estrutura, eu não tinha pensado nisso, né? Acho que eu preciso de um certo afastamento também de olhar alguns outros currículos para eu poder sair, para poder ter mais um campo maior. Acho que isso é um pouquinho, são os anos ali sendo um pouco doutrinado no esquema ali, que não tinha, toda vez que eu falei, eu nunca pensei nessa questão que você colocou, né? Que eu tenho os outros currículos, tem os outros estados
talvez um campo que eu preciso fazer seria dar uma olhada primeiro já nas outras coisas também. E não, porque daí acho que eu consigo, porque daí acho que vem aquilo, eu conseguiria dar uma resposta daquilo que eu entendo, que eu entendo como filosofia. Para mim, para isso mesmo, como professor, eu vou pegar tudo isso, eu quero fazer, eu vou dar aula desse jeito. Acho que isso eu estou pensando, é uma boa uma provocação, né? Uma coisa para eu pensar. Né? E aqui falo com a maior sinceridade possível que não tem problema nenhum a sua visão coincidir com a visão do que você trabalha. Né? Eu não condeno de antemão a forma como o Estado de São Paulo pensa a inserção da filosofia. Ainda mais que eu acho que tem mais elogios a se fazer a um Estado que propôs a volta da filosofia lá desde 2002, 2003, já voltou, né? Antes mesmo da obrigatoriedade dela, né? Agora, acho importante você se pensar em terceira pessoa, né? Pensar em você enquanto um agente institucional, né? Que está ali cumprindo um papel numa máquina institucional de aplicação de um currículo, de uma concepção de currículo. Só que essa concepção de currículo é uma concepção de currículo, né? Existem outras. Pode ser que em outros estados você nem encontre tanta variação assim, né? Mas há, né? Outros países podem ajudar, né? 2 países que às vezes eu fui olhar para pensar como que eles pensam, né? O currículo, até para fundamentar as minhas aulas. Um deles é Portugal, que é bem tranquilo, porque é Portugal mesmo, então a gente consegue facilmente ler os textos e tudo mais. E lá, por exemplo, já é uma estrutura que o ensino médio, que eles chamam lá de 10º, 11º e 12º ano, né? Então a gente entende muito bem, porque o nosso primeiro ano do ensino médio é o 10º ano, né? Se o último ano do fundamental é o 9º, né? Então o que acontece lá em Portugal? Tem itinerários que o aluno escolhe, né? Agora eu não me lembro de cabeça os itinerários, porque os itinerários não são os itinerários de áreas como o nosso, né? Que eu acho que no fundo é isso que empobrece um pouco, já entrando na BNCC, né? Não são os itinerários, não são as áreas, são itinerários que são um pouco mais específicos, como pensando no universo profissional mesmo, né? Aí a filosofia, ela é uma disciplina que, dependendo do itinerário que você escolhe, ela aparece no 10º ano como obrigatória. Mas no 11º e no 12º, ela aparece como uma opção limitada, sabe? O aluno pode escolher 2 entre 3 disciplinas ou entre 4 disciplinas e a filosofia é uma delas, né? No 11º e 12º ano. Só que o currículo tem uma variação que é bem interessante. Primeiro que ele fala de habilidades filosóficas e que em alguma medida nos lembra inclusive um pouco aquelas habilidades filosóficas que estão lá naquela Orientações Curriculares Nacionais de 2006. Não sei se você já viu, lembra desse documento, deve ter lido com certeza, que dizia lá, por exemplo, ler filosoficamente textos de qualquer natureza, ler textos filosóficos, né? Tem uma questão lá de contexto e tudo mais. Então eles falam lá de habilidades filosóficas, né? Então, por exemplo, a BNCC fala de habilidades e competências da área, não habilidades filosóficas, né? E também eles apresentam um 12º ano, que seria o nosso 3º ano do ensino médio, a proposta curricular, que aí é uma disciplina, então, que seria uma opção limitada dentro de alguns itinerários, né? Então não é todo mundo que faz, é quem escolhe fazer, né? Como se fosse o nosso itinerário formativo de humanas. Então, o aluno escolheu fazer, né, no 3º ano, o itinerário de ciências humanas. Aí lá, eles, no 3º ano, no 12º ano deles, no caso, eles pedem a leitura integral de determinadas obras filosóficas. Aí há uma lista de 12 obras filosóficas e ao longo do ano o aluno tem que ler 3 delas sob orientação do professor. Então é uma outra forma de conceber o currículo, né? Se você for atrás do currículo francês, o currículo francês também tem itinerários formativos, né? Então eles têm lá a série literária, a série econômica e social e a série científica.
Olha como é diferente da nossa, que é humanas, exatas, português e matemática. A filosofia é obrigatória na série literária, mas ela é opção nas outras duas. Então o aluno só faz se ele quiser nas outras duas. Porém, no Enem deles lá, a filosofia tá na prova. Então, mesmo se o cara fizer a série econômica e social ou a série científica, se ele for querer prestar, que eles chamam de BAC lá, né? O bacharelado lá é o nome dessa prova para ingresso nas universidades, nas instituições de ensino superior. Ele vai ter prova de filosofia independente do itinerário que fez. Então, a filosofia é cobrada nessa prova. E aí, quando você lê o que eles propõem de currículo, o currículo ele tem 2 páginas. Porque eles falam lá que o professor tem que passar por determinados conceitos. Aí eles colocam lá ser, devir, ideia, justiça, liberdade. Então eles enumeram conceitos que o aluno deveria, de alguma maneira, conhecer ao término do ensino médio. Então é uma outra forma de pensar o currículo. Eles não falam nada em termos de como você trabalhar com esses conceitos. Eles só enumeram esses conceitos e aí falam para você que aquilo é o conteúdo de filosofia do ensino médio. Você tem que, de alguma forma, trabalhar com esses conteúdos. Então, por exemplo, só para te dar 2 exemplos bem diferentes de pensar, ou seja, parece que Portugal, por exemplo, se apega muito à questão do texto. Ela acha que uma habilidade importante da filosofia no ensino médio é habilitar os alunos a um tipo de escrita particular do texto filosófico, que é essa escrita argumentativa, que engendra ideias, né, que cria ideias e defende ideias. O francês parece ser mais conteudista de determinados conceitos que são filosóficos na sua essência, né, na sua criação, apesar de serem palavras que estão aí distribuídas e usadas no senso comum, né? Mas assim, né, o que é o ser, o devir na filosofia, a ideia, né? Para um filósofo, aí como é que você vai trabalhar a noção de ideia com esse aluno e tal? Então, abstrato e concreto, também tem pares conceituais lá, né? Então, é só para mostrar que, quando a gente pensa, inverte a questão, né? É como se a gente estivesse partindo do fundamento, do pressuposto mesmo. Qual é o fundamento? Qual é o pressuposto da sua prática em ensino de filosofia? Seria você pensar qual a definição de filosofia que eu tenho, qual a filosofia que eu quero. Me parece que a filosofia do Estado de São Paulo é essa, já que eles apresentam para o próprio aluno essa definição, né? Que é uma reflexão radical, né? Que vai na raiz dos problemas, rigorosa porque planeja ter um método de pesquisa, e de conjunto porque ela procura trair, né, diferentes elementos numa reflexão abrangente, vamos dizer assim, de sobrevoo, né, que é o que trabalhei muito esse texto com os alunos do 3º ano do ensino médio. Né. Nos meus 10 anos de estado, esse texto fez parte, vamos dizer assim, de 60% deles que tinha essa proposta curricular. Então também não tem problema se a sua visão coincide com essa, entende? Eu não estou condenando aqui de forma alguma a estrutura. Eu tô querendo incentivar você a ser autor da sua própria trajetória enquanto professor de filosofia e não apenas aquele que está inserido em contextos já dados, né? Que você pode pensar os seus próprios itinerários enquanto professor de filosofia, né? Eu vou dar uma olhada nesses 2 currículos em Portugal. Portugal eu tinha visto algumas vezes que eu por algumas coisas, questão de lógica, e daí eu vi isso aí, ele estava na 10º, 11º, o francês eu nunca nem cheguei perto, mas eu vou dar uma pesquisada. Assim, eu acho que é importante eu sair um pouco desse contexto mesmo. E aí poder pensar aí, então, esse projeto, né? O que você quer pesquisar, né? Agora, por outro lado, você como coordenador acabou de falar, por exemplo, uma experiência que você teve, que é organizar uma plataforma que disponibiliza recursos para o professor de filosofia. Você pode transformar isso num projeto de pesquisa, né? Como é construir uma plataforma, né? O que levar em consideração na hora de construir uma plataforma?
como pensar essa formação continuada de professores, né? Como dar subsídios para que eles enriqueçam a sua prática dentro de uma prática que está inserida dentro de uma institucionalidade do currículo da filosofia, uma certa institucionalidade, né? Existe aí uma certa institucionalidade e você está oferecendo recursos para que o aluno lide com ela, né? Isso pode ser transformado num projeto, né? Você pode pensar isso teoricamente, né? E aí conseguir dar conta de ter um subsídio teórico para algo que você já faz na prática, né? Ou que pode talvez pretenda continuar fazendo, né? Não sei se é essa a sua intenção, mas que pretenda continuar fazendo. Que eu acho que isso é interessante no mestrado profissional, que é isso que eu apontei lá. Essa ideia da indissociabilidade da teoria e da prática, passar por essa ideia de você complexificar teoricamente uma prática que você já desenvolve e que você não parou para pensar nela teoricamente ainda, né? Você já faz isso, mas você não parou ainda para, pô, será que eu posso, que subsídios, que pressupostos, que fundamentos que eu posso dar para essa prática, né? Então, por outro lado, né, eu acho interessante pensar por essa perspectiva também, né? É uma... Mas até agora, mesmo com o que você colocou, eu pensar um pouco também com os professores, né? Com os professores de filosofia também, né? Entender o que os professores da rede, por exemplo, os professores de onde eu trabalho, daqui, entendem também, né? Porque parece que a gente não foi ouvido de maneira sistemática em relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou saindo dessa institucionalidade, também seria um bom tópico para eu discutir com os próprios professores da rede também, né? Sim. Porque acho que talvez, se eu estou assim também, acho que eles também, né? Estão um pouco demais dentro dessa institucionalidade. É um bom exercício, né? Fazer o professor pensar na concepção que ele tem para que ele coloque isso diante daquilo que está sendo cobrado dele. Para que ele, diante disso, possa encontrar caminhos, inclusive, né? Caminhos para que ele consiga trabalhar de uma forma que ele se sinta bem, feliz, né? Que tenha a ver com o que ele... Não seja só um cumpridor de tarefas, né? Que está ali sempre reclamando, inclusive, né? Imagina esse professor que está sempre ali insatisfeito, reclamando de tudo, vendo o Estado sempre como um órgão impositivo de políticas, né? Então, se ele tem uma definição própria, se ele tem certeza de alguns caminhos que ele quer, ele pode ser que isso o ajude a lidar com aquilo que vem como, olha, você precisa trabalhar dessa forma. Não, mas olha, eu posso fazer isso, porque eu acho que a filosofia tem que fazer essa contribuição. A pessoa fala, verdade, pode ir por esse caminho, você pode trabalhar dessa forma. Essa ideia de apropriar-se do currículo, da institucionalidade, eu acho que ela fica mais fluida, funciona melhor quando a pessoa tem essa reflexão sobre o que ela pensa sobre o que é o ensino de filosofia. Porque daí se ela vai sem ter uma... Olha, eu acho que o ensino de filosofia é uma transmissão dos saberes da história da filosofia. Daí você vai lá e vê aquele currículo, pô, o currículo não é isso, né? O currículo não está trabalhando a história da filosofia. Aí você pode entrar em choque com aquilo, né? Falar assim, nossa, mas eu queria começar no primeiro ano, no primeiro bimestre com os pré-socráticos e terminar no terceiro colegial, no terceiro ano com a filosofia atual, contemporânea. Queria fazer esse percurso. Aliás, o currículo da Itália é assim. A Itália divide o ensino. Primeiro ano é a antiguidade medieval, segundo ano é a modernidade, o terceiro ano é a contemporaneidade. Cada ano seguindo a história da filosofia. Então, uma outra concepção totalmente diferente do currículo. Esqueci de falar no primeiro momento. Eu sempre pesquisei material didático, né? E aí eu fui atrás de um material didático de outros países e acabei entrando em contato com esse que é da Itália.
Eu até costumava levar esse material nas minhas aulas para mostrar para vocês. Era um livro do primeiro ano que era Antiguidade na Itália. Então, eu acho que é um exercício bastante interessante, até que você pode estimular até como uma atividade de orientação nas oficinas pedagógicas, né? Para fazer esse trabalho de pensar o que é filosofia para eles, porque eu acho que é imprescindível. Vocês têm uma matéria aí, não sei se você já fez, se não fez, quando ingressar no programa vai ter que fazer, que chama Filosofia do Ensino de Filosofia. E a gente geralmente lê um cara que chama Alejandro Serletti, é um professor de filosofia da Argentina. E ele defende exatamente essa perspectiva, a perspectiva de que, para ensinar filosofia, uma das primeiras perguntas que você tem que fazer é qual a filosofia que você quer ensinar, né? Qual definição de filosofia você tem. Porque como há muitas definições de filosofia, né, a gente não tem uma unidade de currículo. Não é como a matemática, por exemplo, que ensinar matemática em São Paulo, em Manaus, em Pernambuco, nos Estados Unidos, na França, na China, ela vai passar pela soma, pela adição, pelas fórmulas, por aquilo tudo, não vai ser muito diferente. Mas a filosofia não tem essa unidade. A filosofia possui uma diversidade de perspectivas. E, inclusive, ela estimula essa diversidade de perspectivas. Então, a gente não tem uma segurança do currículo. E, diante dessa ausência desse que é visto por muitos como, inclusive, um engessamento, né? Na ausência disso, a gente tem que ter as nossas convicções para poder pensar o ensino dessa disciplina. Né? É paradoxal isso, né? Na ausência, em vez de se sentir perdido, a gente tem que se afirmar, né? E por sinal eu estou lendo esse livro do Alejandro Serletti, né? Um ensino de filosofia, né? Como problema filosófico é isso? Esse é um livrinho fininho. É um livrinho, sim, eu estou lendo ele. Em algum momento tem isso daí aí que eu acabei de falar, né? Sim. E aí? Mais alguma coisa desse texto aí? Bom, a perspectiva era que esse texto aí trouxesse uma perspectiva de fundo para vocês, para mostrar que o ensino de filosofia é tematizado no mestrado há bastante tempo, pelo menos aí desde 2016, quando começa essa pesquisa aí, o mestrado profissional do Cefet é um dos mais antigos, né? Então já tem aí 5, 6 anos, e nesses 5 ou 6 anos existe aí uma produção de textos, né, e com eles de produtos educacionais, que pode consolidar uma ótima fonte de pesquisa para vocês, né? Então, entrar no site do Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia do Cefet do Rio, entrar no site do Prof. lá do Paraná e pegar também, ver ali os temas, né, trabalhados, para encontrar ali interlocutores, né? Mestrandos que já defenderam, que pesquisaram coisas que têm a ver com o que você pensa, o que você quer. Eu acho que esse era o ponto né, mais importante, se for fazer um resumo do que eu queria com esse texto para vocês. Mostrar que há esse caminho. E também queria deixar 4 referências para vocês aqui, né? Que são 4 revistas que trabalham com a ideia de ensino de filosofia, né? Então a primeira delas considero uma das mais importantes, que é a Revista Digital de Ensino de Filosofia, que tem o nome de Refilo, né? Que é lá da Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu acho que é uma das revistas que tem como posso dizer, uma dedicação exclusiva, né, ao ensino de filosofia. Eu acho que isso é um dado importante. Ela já tem aí, acredito eu, que ela foi lançada, 2015 ela foi lançada, então ela já tem aí uma produção bastante legal aí, né, de arquivo para vocês pesquisarem, né, e trazendo como paradigma exclusivamente a questão do ensino de filosofia, né? Então acho que essa é uma primeira, eu diria assim, uma primeira referência para trazer para vocês como fonte de pesquisa, na qual vocês podem encontrar ali artigos, né, de interlocutores, né? Uma outra revista seria
a revista Educação e Filosofia, que é da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a primeira é da Federal de Santa Maria. A segunda é Educação e Filosofia da Federal de Uberlândia, né? E essa Educação e Filosofia, ela não é exclusiva de ensino de filosofia, porém ela abre espaço para textos de ensino de filosofia. Então, vocês vão encontrar lá textos de filosofia como modo geral, mas também dedicados ao ensino de filosofia. Então também vão encontrar toda uma seção lá dedicada ao ensino de filosofia. Tem também a outra que é a revista Pensando, da Universidade Federal do Piauí, que ela também tem esse mesmo perfil. Qual seja, ela é de filosofia, nesse caso não é de educação, né? Mas ela também abre espaço para o ensino de filosofia. E por fim tem a Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação, que tem uma, né, RESAF ou RESAFE, né? Aí ela tem a interface da educação, ela é da UNB, né, da Universidade Federal de Brasília, e a interface com o ensino de filosofia. Então essas quatro revistas, melhor dizendo, eu acredito que sejam também uma fonte interessante, né, de pesquisa, né? Tô colocando elas aí, os nomes certinho para você aí, e depois eu mando no nosso grupo lá de WhatsApp para os nossos colegas que não puderam estar aqui hoje, né? Então, junto com o banco, vamos dizer assim, o banco de dissertações, tanto do próprio prof, quanto do Cefet do Rio de Janeiro, né? Quanto essas quatro revistas podem trazer aí, então, contribuições muito interessantes no sentido de vocês encontrarem aí textos de ensino de filosofia para conseguir encontrar, portanto, interlocutores, né, para aquelas pesquisas que querem desenvolver. Tô mandando agora já lá no grupo. As quatro revistas. Enviado já. Certo, então? Sim. Marcos? Sim.